O que poderá nos trazer esta saúde mental? Será a psicologia ou a filosofia? Ou o estudo de religiões comparadas? Ou a busca de uma ajuda externa, como a presença de um especialista? Qual será a verdade sobre aquilo que se passa dentro de mim? Será que alguém poderia me revelar isso? Ou esta revelação é aquela que eu preciso ter sobre mim mesmo? Essa é a nossa insistência aqui. Não existe alguém em seu lugar, vivendo a vida que você vive. E o que é esta vida que você vive? Quando está presente o medo, a ansiedade, as preocupações, o estresse, o vazio, a dor desse vazio existencial. Será que a verdade sobre mim é algo que alguém pode me comunicar? Pode me dar? Pode me trazer? Ou será que esta é uma descoberta que eu preciso fazer, me conhecendo, para uma compreensão daquilo que eu sou aqui, neste momento? Se, por exemplo, nós temos a presença de um desses quadros de sofrimento psicológico, de dor existencial, não seria a presença deste aprender sobre o autoconhecimento, que é esse conhecer a mim mesmo, a chave para a liberação desta interna condição psíquica? Ou alguma outra coisa poderia substituir isso? Será que o despertar da inteligência, da liberdade de lidar com a vida, como de fato ela acontece, esse é o despertar desta ciência sobre a vida, desta compreensão sobre a vida? O florescer neste despertar de uma visão única, singular, de uma visão própria e, portanto, uma qualidade de visão que um outro naturalmente não pode me dar, não pode me trazer. Nós temos olhado para a vida como algo separado daquilo que nós somos. Nesta separação, nesta dualidade se encontra a ignorância a respeito da vida, a ilusão sobre nós mesmos. E a base para este sofrimento interno é o que temos colocado aqui para você. É a visão, é a clareza, é a percepção de si mesmo. Neste aprender como a mente funciona dentro de você. A porta que se abre para essa liberdade, que está presente quando não há mais
esta separação. Quando há uma real visão da vida, temos a verdadeira visão de nós mesmos. Não há uma separação entre você e a vida. É a presença do pensamento, criando o quadro de algo ruim para você, quando você se vê separado da vida. A raiz do medo. Do que é que você tem medo? Você tem medo do que estão falando de você. Você tem medo que as pessoas te rejeitem. Você tem medo de que aquilo que você deseja alcançar não alcance. Você tem medo de que algo lhe aconteça no futuro, porque você viveu no passado uma experiência ruim e não quer que aquilo volte a acontecer. O seu medo está sempre dentro de uma relação entre você e algo do lado de fora. Alguém do lado de fora. Alguma situação do lado de fora. E invariavelmente, sempre ligado ao que será, ao futuro. Esse futuro é o elemento da separação. A presença desse futuro é a presença do pensamento. Observe com clareza isso. A presença do pensamento em você produz o futuro, nos fala do futuro, nos faz se imaginar o futuro, te mostra o quadro do amanhã. Você tem esta visão em razão da presença do pensamento. Há uma separação entre você e a vida, como há uma separação entre você e o futuro. A presença do futuro ou a presença do passado, assim como a presença do mundo ou da vida. Tudo isso como elementos separados de você. É a dualidade. E tudo isso se sustenta no pensamento, presente em você. Sem o pensamento não haveria o futuro. Não haveria o passado, que é a lembrança de algo ruim que aconteceu. O futuro é a imaginação de algo ruim que poderá acontecer novamente. Sem a presença do pensamento não haveria esse mundo, essa vida. E isso está presente na ideia de alguém presente, que se vê separado. Assim estamos vivendo no padrão dos opostos, no quadro da divisão. Uma coisa muito importante aqui é nos libertarmos desta ilusão. A presença desta visão de si mesmo, que é se conhecer. É descobrir que não há uma separação entre a ideia do futuro e alguém aqui que está tendo essa ideia. A pessoa que está tendo a ideia é uma pessoa presente em razão da presença do pensamento sobre aquilo. Portanto, o pensamento sobre aquilo, que é o pensamento sobre o futuro, e a pessoa presente aqui não se separam. Nós não temos a separação entre aquele que pensa e o pensamento que ele está tendo.
Quando eliminamos o pensamento, que aqui no caso é a ideia do futuro, eliminamos o pensador. Porque não existe nenhum pensador sem o pensamento. Não existe nenhum futuro sem a presença de alguém para esse futuro. Portanto, quando tocamos aqui com você nesta questão da ausência da saúde mental, nós estamos tocando com você nesta presença de alguém que o pensamento está estabelecendo aqui, quando o futuro está presente, ou o passado está presente, ou este mundo está presente, ou a vida está presente. Quando este alguém está aqui, nós temos a presença do pensamento, sustentando uma entidade presente, que se separa deste instante, deste momento, se situando em pensamentos, em imagens, em quadros mentais. Observe como é fundamental isso. A compreensão de que a presença do medo é a presença de alguém com medo. E a presença desse alguém é a ausência desta saúde mental. O medo é um quadro, a ansiedade, a depressão, a angústia, a dor da solidão, todo esse desespero psíquico presente em nós é a presença do eu, desta pessoa. É a presença deste pensador, tendo estas formulações mentais, tendo esses quadros, estas imagens que o pensamento está construindo e sustentando para alguém que se vê separado disso. Assim nós temos esta separação. Quando o sofrimento está presente, não há alguém separado desse sofrimento. Assim como não há alguém separado do medo. Sem o medo, não existe alguém. Sem o sofrimento, não existe o sofredor. Assim como você não pode se separar da raiva. Sem a raiva, você não está aí. Há uma realidade presente além da mente, além desta presença da raiva, que é a presença do eu, além desta presença do medo, que é a presença do eu. Há algo presente além disso. Este algo que está presente não é alguém, não é o pensador com o seu pensamento, não é o medroso com o seu medo, não é a raiva com aquele na raiva. Nós estamos vivendo psicologicamente em dor, em desordem, em confusão, em sofrimento. Portanto, não há saúde mental enquanto a mente for esta mente que nós conhecemos. A mente que conhecemos é a mente que se move dentro deste projeto, deste modelo, deste padrão. Nós estamos constantemente como pessoas, ou no passado, ou no futuro. Como pessoa, nós estamos no mundo, estamos na vida.
esta separação entre a pessoa e o mundo, a pessoa e a vida, a pessoa e o passado ou o futuro, a pessoa e o pensamento, a pessoa e a raiva, a pessoa e o medo, a pessoa e a tristeza. Isso é algo que a psicologia não resolve, a filosofia não resolve, a teologia não resolve. Resolver a questão da pessoa é tomar ciência da verdade desta separação, desta dualidade. A presença do medo, da raiva, da ansiedade, ou de todo e qualquer quadro de sofrimento psicológico. Tudo isso é atendido, ou qualquer um desses quadros é atendido, quando fica claro que nada se pode fazer quando o medo está presente. Nada se pode fazer quando a tristeza está presente. Ou a angústia, a ansiedade, a depressão, a raiva. Porque todo e qualquer movimento de impulso para se livrar é um impulso da própria raiva, para se livrar da raiva, do próprio medo, para se livrar do medo, desta ansiedade, para se livrar da ansiedade. Então, qual é a forma real de uma aproximação para esta saúde mental? A forma real é se livrando desta qualidade de mente, onde está presente a ilusão da dualidade. Nos aproximamos disso quando não nos separamos. Nós não sabemos se aproximar do medo, nem se aproximar da raiva, porque nos separamos. A raiva nos traz um impulso para fazer algo. Queremos nos defender, queremos atacar, queremos nos vingar, queremos nos ajustar de alguma forma a este sentimento, a esta sensação, a esta emoção, fazendo algo para nos livrarmos da dor que está presente na raiva. Esse impulso é o impulso da separação. É o impulso na ideia de alguém com raiva, o que vale também para o medo, de alguém com medo. E tudo que nós temos feito, tudo que estamos fazendo é fugir. Nós fugimos do medo. Nós fugimos da raiva. Nós reprimimos ou nós expressamos. Isso faz com que temporariamente essa dor desapareça. No entanto, o que continua presente ainda é o medo. Ainda é a raiva. A expressão da agressão na raiva é a presença da raiva. Esse alívio não é a libertação da raiva. Podemos ter um alívio do medo, podemos ter um alívio da raiva, mas não nos libertamos da raiva nem do medo, porque não nos libertamos do eu. É a presença do eu, a presença da raiva. É a presença do eu, a presença do medo.
Portanto, o medo, a raiva, a ansiedade, a depressão, a angústia, todo e qualquer quadro de sofrimento emocional, sentimental, psicológico, é algo presente em razão do ego, em razão da presença do eu. Aprender sobre o autoconhecimento é ficar ciente de que nada pode ser feito, a não ser tomar ciência. Quando tomamos ciência, não investimos na dualidade, não investimos mais na separação, porque não há mais fuga, não há mais expressão, não há mais alguma forma de escape desta condição interna. Então algo novo se revela. Quando a raiva se dissolve, o medo se dissolve. Isso se dissolve porque a condição interna, psicológica, sofre uma profunda e radical mudança. Quando o sentido do eu perde a importância. Quando este impulso para se livrar ou para fugir não está mais presente. Então, aqui, quando colocamos a importância deste aprender sobre nós mesmos, estamos tocando com você, no real encontro com a arte de ser. A presença da meditação requer a presença de ser. Quando deixamos este impulso para se livrar, esse impulso para fugir, quando abandonamos a ideia da separação, a ilusão da separação, abandonamos essa ideia de ser, de vir a ser. Nesta ideia de ser, a ideia é de ficar livre do medo, é de ficar livre da raiva. Nessa ideia de ser, nessa ideia de vir a ser, está a presença do desejo de expressar ou de reprimir. Quando aprendemos a olhar sem reagir, quando descobrimos que não existe nada que se possa fazer, de outra forma estaremos sempre neste vir a ser, neste se tornar ou nesse deixar de ser. Esta é a energia do eu. Esta é a energia do ego, desta pessoa. O olhar para isso é a presença de um perceber sem o eu, de uma percepção sem o percebedor, de um olhar para o pensamento sem o pensador, de um olhar para o sentimento sem alguém, neste impulso de mudar isso. Portanto, estamos diante da meditação. O que é meditação? Qual é a verdade desta ciência de ser? Sem essa ilusão de vir a ser. Sem essa ilusão de deixar de ser. Sem esta ilusão da separação entre a dor e aquele que está na dor, entre a raiva e aquele que está na raiva, o medo e aquele que está no medo. A meditação, que é? É olhar para esse instante, para aquilo que aqui está presente,
sem se separar. O que nós temos feito ao longo desta vida é sempre buscar uma forma de escapar disso, de se livrar disso, de fazer algo contra isso. Nós estamos constantemente neste impulso de alterar, de modificar, de ajustar, de alcançar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. Nós não sabemos o que é ficar com aquilo que aqui está e apenas olhar. Quando uma pessoa se assenta, respira de uma certa forma e repete um mantra, ou se envolve com uma técnica de concentração em um único pensamento, a crença ali é de alguém meditando. Assim, as pessoas se envolvem com técnicas ou práticas de meditação. Elas não compreendem que a aproximação da vida, como a vida é meditação. Quando deixamos esse vir a ser, esse deixar de ser, quando deixamos ideias, crenças, conceitos sobre a vida. A compreensão do eu é o fim para o eu. E esta compreensão não nasce deste vir a ser ou deixar de ser, mas desta percepção de ser. Portanto, olhar é constatar aquilo que aqui está presente. Se agora, aqui neste momento, há uma preocupação, não se mova. Se há algum quadro interno, psicológico, de desconforto, de dor, de sofrimento, você não precisa nomear isso para explicar para si mesmo. Você não precisa buscar um caminho para se livrar dessa dor. O que aqui de fato você precisa é ter uma aproximação nova desse estado. Esta aproximação é a aproximação da não separação. Não se separe do estado. Então não haverá este eu, neste impulso para fazer algo, para modificar isso. E quando não há este impulso, você se depara com a verdade sobre o eu, que é a verdade sobre o estado. Esse estado e o eu não se separam. Quando as pessoas procuram a verdade de Deus lá fora, quando as pessoas falam do desejo que elas têm de ter um encontro com Deus, elas não compreendem que a realidade daquilo que aqui está presente, quando o eu não está, quando o ego não está, isso já é esta presença. Esta é a grande revelação da verdade de Deus. A realidade de que a única presença aqui e agora é esta realidade divina. Portanto, como encontrar Deus? Assumindo a realidade daquilo que aqui está presente, soltando, deixando de lado, abrindo mão completamente desse formato do eu, desse formato desta mente egóica que vive neste padrão de dualidade,
neste padrão de separação. É a presença desta dualidade, é a presença desta separação, é a presença desta mente condicionada, a ausência desta saúde mental. Uma nova mente, um novo coração, uma nova ciência, uma nova compreensão requer a presença de ser. Então se revela esse real encontro com Deus. Não é algo no futuro, não é algo para a pessoa, não é algo para este eu. É algo que aqui está presente quando o eu não está. Quando a realidade se mostra, temos esta sanidade, esta saúde interna, esta visão divina. Qualquer nome que você queira dar para aquilo que aqui está presente quando a ilusão não está, quando a dualidade não está, quando o sofrimento não está mais presente. Portanto, como encontrar Deus assumindo a realidade da vida sem o eu? O que requer a presença do autoconhecimento, que é a compreensão de que não existe qualquer separação entre você, em sua natureza real, e a vida, e Deus. Portanto, o que quer que esteja surgindo aqui, nesta ilusão da separação, como qualquer um desses quadros que na mente egóica nós conhecemos, estamos convivendo com isso como seres humanos há milênios, mas que particularmente nós temos 40, 50, 60 anos e nós estamos apenas dando continuidade a esta condição psicológica de separação e, portanto, de ilusão. Isso se desfaz quando aquilo que aqui está presente é a realidade deste ser. Portanto, precisamos olhar para a mente, para esta psicológica condição em que nós nos encontramos e perceber que estamos sustentando sempre este vir a ser, este se tornar, esse alcançar ou se livrar. Enquanto isso estiver sendo sustentado, enquanto essa condição estiver presente, estaremos sustentando a ilusão da separação e, portanto, do sofrimento. Portanto, a presença da liberdade de ser é o despertar da consciência. Alguns chamam de iluminação espiritual. Apenas isso é real saúde interna ou saúde mental. Portanto, saúde mental não é para a psicologia. Saúde mental é a ciência de uma mente livre. Livre do eu, livre do ego. O que aqui nós temos colocado também como, em palavras, como a presença da não-mente, porque estamos lidando com esta real consciência, esta divina presença, aquilo que está além do conhecido, além do pensamento. É isso que temos trabalhado aqui com você, nesses encontros, nos finais de semana, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir
é algo que faz algum sentido para você, já fica com o convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu sei que soa estranho ouvir isso, mas de fato é assim. Nós estamos vivendo no ego sempre na busca de sensações. E não tem melhor sensação na vida do que a experiência de ser alguém especializado em se queixar, em se lamentar, em ter problemas.